quero cumprimentar cada um com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está nos visitando aí, seja muito bem-vindo. Nós estamos felizes com a tua presença. E depois de muitos e muitos meses, eu não lembro qual foi a última vez que eu estive aqui pregando no culto de sábado, mas aprove o Senhor me dar essa oportunidade hoje. Então, quero fazer isso com muita alegria e dividir aquilo que o Senhor colocou no meu coração com você. Você crê que Deus tem uma palavra para nós? Amém. Amém? Então diga assim: Senhor, que o meu coração esteja totalmente preparado para receber a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, nós vamos ler dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo. O texto do Antigo Testamento, o Salmo de número 119, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. Salmo 119, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento e vamos ler Marcos capítulo 7. Mas acompanhe comigo a palavra do Senhor. Salmo 119 traz uma palavra específica para a juventude. O salmista aqui, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde essa pergunta. A pergunta é retórica. Ele faz uma pergunta muito importante para nós. Essa pergunta será o tema da nossa mensagem nesta noite. A palavra começa dizendo assim no versículo 9: Como pode o jovem se manter puro? Como pode o adolescente, o jovem ou a juventude se manter pura? Ele vai responder: obedecendo à tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. O versículo 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora eu quero que você vá lá para o Novo Testamento, o segundo livro, o livro de Marcos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 7. Marcos 7, nós leremos do versículo 14 até o versículo de número 23. Esse capítulo é um capítulo muito interessante. Enquanto você está abrindo a Bíblia aí, eu quero trazer essa informação. Jesus começa aqui o capítulo sendo questionado pelos fariseus e mestres da lei, ou os fariseus e saduceus da época. Quem eram os fariseus e saduceus? Eram aquelas pessoas que procuravam levar a lei de Deus muito a sério. Geralmente eram pessoas irrepreensíveis, pessoas que se preocupavam em fazer todas as coisas certas. Se as pessoas estão observando o ministério de Jesus, está acontecendo, Jesus está pregando a respeito do reino de Deus, as pessoas estão confusas, olhando para Jesus e pensando: será que Ele é o Messias? Será que Ele é um enviado de Deus para nos salvar? Mas os fariseus e saduceus, os mestres da lei, começaram a se opor ao ministério de Jesus. Eles olharam com desconfiança e eles não entendiam o que Jesus dizia. Eles não aceitavam o que Jesus fazia. E aqui, depois desse questionamento e da resposta de Jesus, nós lemos assim a partir do versículo 14. O foco aqui, só para você entender, é esse. Jesus está conversando com os fariseus e saduceus, ele tira o foco e ele foca na multidão, chama a multidão para perto e vai falar com a multidão. Então diz assim a palavra a partir do versículo 14. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que nos contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e os seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Jesus então respondeu: vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebe que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração das pessoas vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas são desprezíveis, ela vem de dentro e são elas que nos contaminam.
Que Deus possa abençoar esta palavra no nosso coração. Se você está com a sua Bíblia aí, a versão impressa, deixa ela aberta. Se você está com o seu celular, você pode desligar a tela, mas daqui a pouquinho nós vamos voltar para esses versículos aqui e pensar nessa palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra. Eu clamo agora, Pai Santo, o favor do Senhor, para que os nossos ouvidos estejam bem abertos, os nossos olhos possam ver, e que a ajuda do teu Espírito Santo nos leve a entender a tua palavra. Que nessa noite possamos compreender, ó Pai, aquilo que vem do teu coração para os nossos corações, e que essa palavra possa transformar as nossas vidas para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem nessa noite é esse: a verdadeira pureza. O capítulo 7 de Mateus, do versículo 1 até o versículo de número 22, sobre o versículo 23. O foco aqui dessa sessão é a respeito da pureza e da santidade. A situação começa mais ou menos assim: Jesus está andando com seus discípulos, pregando, a multidão seguindo Jesus, os fariseus e saduceus olhando para Jesus desconfiados, olhando, tentando entender e discernir tudo o que vinha da parte de Deus, através daquele homem simples, que havia nascido na Galileia, que estava crescendo e desenvolvendo grandes milagres. Os homens que caminhavam com Jesus de perto eram chamados de discípulos. Esses discípulos estavam aprendendo com o Senhor Jesus, mas o ensinamento e a própria vida de Jesus estava influenciando. Consequentemente, essa influência estava levando esses homens a se comportarem de forma diferente daquelas que os líderes da época esperavam. E aqui a situação bem essa: havia um rito de purificação, onde as pessoas lavavam as suas mãos, para que então elas pudessem se alimentar ou fazer as suas atividades. Os discípulos de Jesus não estavam preocupados com esse rito. E quando os fariseus e saduceus viram isso, eles foram indagar Jesus, dizendo: Jesus, que mestre é o Senhor? Que tipo de líder é o Senhor que não cobra dos seus liderados? Que tipo de líder é o Senhor que não se preocupa com aquilo que os seus discípulos deveriam ou não deveriam fazer? Veja, os seus discípulos não lavam mãos para comer. Por que eles não fazem isso? Porque esse era um ensinamento que vinha da tradição. E por que esse ensinamento vinha? As pessoas achavam que a santidade ou a pureza estava no fato das pessoas praticarem atos externos. Então é mais ou menos assim: para eu estar puro diante de Deus, eu preciso literalmente lavar as minhas mãos. Eu lavei as minhas mãos, eu estou puro. Eu troquei as minhas vestes, eu estou puro. Mas aqui Jesus vai aprofundar essa reflexão, depois de discutir com os fariseus, dizendo: olha, bem profetizou Isaías contra vocês, que vocês louvam a Deus, mas a oração e o louvor de vocês é da boca para fora. Vocês precisam se preocupar com o que está dentro do coração, porque Jesus vai apontar que a verdadeira pureza não está no fato daquilo que acontece para o lado de fora, mas daquilo que acontece para o lado de dentro. Aqui nós vemos um versículo muito interessante, por várias vezes, provavelmente você já ouviu sendo citado nesse púlpito, nos cultos de sábados, de domingo, nas nossas reuniões, os contágios, que é do coração do ser humano que procede os maus desígnios. Jesus vai nos ensinar aqui, para resumir tudo isso, que a verdadeira pureza é uma pureza que nasce dentro do nosso coração. Jesus vai bater aqui, queridos, categoricamente contra esses líderes, porque havia essa discrepância. Eram pessoas que estavam preocupadas com aquilo que era exterior, enquanto o coração deles estava totalmente longe de Deus. A ponto que nós vemos isso. Em nome de um zelo de Deus, eles crucificaram a Jesus. Na cabeça deles, eles estavam fazendo certo, mas a própria palavra nos ensina que eles fizeram isso não é porque eles achavam que Deus queria que eles fizessem. Eles estavam com inveja de Jesus. Eles não aceitavam o ministério de Jesus. Eles se opunham a Jesus, porque Jesus estava caminhando, atraindo a multidão, e de certa forma isso gerou um descontentamento no coração deles. E Jesus vai falar: vocês precisam se converter,
vocês precisam se converter, vocês precisam se preocupar antes de lavar as mãos, vocês precisam lavar o coração de vocês. Eu quero pensar com vocês um pouquinho a respeito disso, porque embora isso aconteceu há quase 2000 anos atrás, essa situação é mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Quantas vezes você já se sentiu assim, em falta com Deus? Eu sei que parece que alguma coisa não está certa na minha vida. Alguma coisa me diz, me mostra que eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, ou precisa acontecer alguma coisa na minha vida, porque é como se eu estivesse em falta diante de Deus. E é nessa hora que muitos de nós temos uma ideia, já sei, vou fazer alguma coisa para Deus. Quando eu trabalhava com jovens e adolescentes, eu lembro disso. Muitos chegavam para mim e falavam: pastor, minha vida está uma droga, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso abandonar essa vida torta. Pastor, eu preciso tomar um rumo. Arruma alguma coisa para eu fazer aí na igreja. É errado eu trabalhar para Deus, é errado eu me envolver na obra do Senhor de forma alguma, somos chamados para isso. Mas o que Deus aponta aqui, através do ensinamento de Jesus, é isso: não adianta eu fazer, se o meu coração não está totalmente alinhado com Deus. Aliás, eu quero fazer aqui um parênteses. Nesses mais de 30 anos de vida cristã, quantas vezes eu fui assim surpreendido por homens e mulheres que eu via como homens e mulheres de Deus, pessoas fantásticas, maravilhosas, grandemente usadas por Deus, mas em alguns momentos fui surpreendido por situações de pecado ou circunstâncias fora da palavra de Deus que essas pessoas se envolveram. Eu pensava assim: como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus cair nesse pecado? Uma semana atrás, 2 semanas atrás, estava lá no púlpito pregando, curando as pessoas, abençoando, fez um apelo, milhares de pessoas se converteram. Essa pessoa já foi usada por Deus para grandes milagres. Como isso acontece? De repente, essa pessoa está numa situação tão difícil assim, vem à tona tudo isso que está dentro do coração. Às vezes a gente não consegue compreender essas coisas, mas nós precisamos tomar cuidado, que você pode estar fazendo para Deus, aquilo pode estar tocando a vida de outras pessoas e abençoando a vida dessas pessoas, enquanto o nosso coração, o teu coração e o meu coração está totalmente longe do Senhor. É muito sério isso. No final do Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, Jesus vai contar das 2 casas, os 2 construtores. E ele começa dizendo antes ali, falando o seguinte: olha, naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos, expulsamos os demônios, curamos os enfermos, realizamos milagres, pregamos e fizemos. E Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, nós precisamos levar em consideração, porque a nossa geração, ela tenta conciliar, muitas vezes, uma falta do coração com atos religiosos. Eu vou na igreja, eu vou servir um ministério, eu vou tocar, eu vou participar da intercessão, eu vou no retiro, eu vou ajudar na ação social, eu vou participar de um bazar, eu vou fazer alguma coisa para ajudar os pobres, os necessitados, porque quem sabe Deus vai olhar para isso e vai compensar a minha vida pecaminosa, a minha vida obscura, com os atos bons que eu estou fazendo. Tudo o que nós fazemos é importante para o Senhor, mas preste atenção, mais do que a importância do que nós fazemos, os olhos do Senhor estão sobre os nossos corações. Nós podemos enganar uns aos outros, nós podemos disfarçar, porque o ser humano tem essa capacidade. Às vezes por dentro está tudo estragado, às vezes por dentro o nosso coração está desesperadamente corrupto e contaminado, produzindo essas ações pecaminosas que a palavra de Deus aponta, e daqui a pouquinho nós vamos falar dessa lista. Mas por fora, nós demonstramos que parece que está tudo bem. Vendemos uma espiritualidade, estamos bem no conceito das pessoas. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te ajudar a enxergar isso. Com muito temor e muito tremor, eu quero te perguntar: como que está o teu coração? Se o Senhor pudesse nesse momento fazer um exame do alto, sabe,
quando você fica doente, o médico quer saber o que você tem, ele não pede para você fazer um exame? Vai lá, faz um exame de sangue. Se é detectado alguma irregularidade, ele vai tentar pedir outros exames para tentar entender o que está acontecendo. Vamos supor que Deus fizesse um exame de imagem no nosso coração, para revelar o nosso coração. Ele sentasse com você agora e fosse dar o diagnóstico. Ó, eu estou vendo o teu coração. E dentro do teu coração tem isso, 2 pontos. O que o Senhor diria para você? O que o Senhor diria para nós? Sabe, irmãos, o Espírito Santo, Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. É por isso que uma análise dessa, segundo a vontade de Deus, só pode vir dEle. Nós não temos essa capacidade. E eu quero conversar com vocês a respeito disso, porque a verdadeira pureza só vem de um coração totalmente alinhado com Deus. Mas para que esse coração esteja alinhado com Deus, existem algumas ações, alguns toques de Deus que precisam acontecer na nossa vida. O salmista lá atrás já disse isso. Como pode um jovem purificar o seu caminho? É possível, pastor? Em dias tão pecaminosos e difíceis que nós vivemos, uma vida santa, uma juventude santa, uma adolescência santa, um namoro santo, uma família santa, uma igreja santa, uma sociedade santa. É possível, pastor? Na nossa perspectiva não, mas veja, como poderá o jovem purificar o seu caminho? Observando, praticando, levando em consideração a palavra de Deus. É a palavra que alinha o nosso coração. E aqui eu quero estabelecer uma questão muito importante. Primeiro, como que você deve avaliar o teu coração? Não é por aquilo que você sente, não é por aquilo que o teu amigo diz, não é por aquilo que o teu professor de sociologia disse, não é por aquilo que o teu psicólogo, se aqueles que fazem terapia, disse para você. Você precisa avaliar o teu coração segundo a palavra de Deus. Jesus vai olhar para os discípulos, depois de conversar com os fariseus. Jesus se opõe a eles, e a conversa com os fariseus era uma conversa pesada. Jesus vai ali, entendeu? E discute no bom sentido, chamando aqueles homens à responsabilidade. Ele se volta para a multidão e fala: ó, preste atenção, gente, tem uma tradição, mas eu quero que vocês entendam que o que contamina um homem não é o que está por lá de fora, o que contamina um homem é o que está por lá de dentro. E aí Jesus entra numa casa com os discípulos, e é muito legal, todas as vezes que você for ler o Evangelho, os Evangelhos, preste atenção nessa relação entre multidão e discípulos e Jesus. Presta atenção na relação de Jesus com os fariseus e saduceus, a gente aprende muito. Os discípulos chegam e falam: Senhor, o Senhor contou uma parábola aí, nós não entendemos. Conta para a gente aí, o que o Senhor explica para nós. E aí Jesus vai falar: gente, vocês não estão entendendo ainda. Não é a comida o problema. Não é o lavar ou não lavar as mãos. Com isso Jesus não estava dizendo que eles poderiam fazer as coisas sem higiene ou comer qualquer coisa, não. Jesus falou: a verdadeira pureza, a verdadeira santidade, ela nasce não de ritos cerimoniais, mas nasce de dentro do nosso coração. Daqui a algumas semanas nós vamos ter batismo. Fiquei muito feliz, essa semana reunimos o presbitério e me deram um calhamaço ali de fichas, a grande maioria de adolescentes envolvidas no contágio, de jovens da igreja, de pessoas que estão chegando aqui. Como foi gostoso ver que vocês formam a grande maioria da turma que serão batizados. Mas veja, o que te torna santo não é ser batizado. O que vai te salvar não é o batismo. O que te salva não é você frequentar o culto de sábado à noite. Não é participar dos ministérios da igreja. O que leva você a viver no centro da vontade de Deus é quando você deixa Deus alcançar o teu coração, transformar a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Todos nós, não eram só os fariseus, os saduceus da época. Os fariseus e os saduceus, aquela multidão, os discípulos, vocês e eu, todos nós, temos um coração estragado. Em primeiro lugar, entenda isso: o teu coração está contaminado. A verdadeira pureza
ela precisa acontecer no nosso coração, porque o nosso coração está estragado. Jesus disse isso: é do coração do ser humano que procede os maus desígnios. O interessante é que Tiago, lá na sua carta, no finalzinho da Bíblia, vai falar disso. De onde vêm as guerras? De onde vêm os problemas? Se não é do coração do ser humano. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Às vezes nós passamos por circunstâncias da vida e achamos que o nosso problema é o outro, né? Isabela, minha filha, está aqui. Ela chega e fala: pai, eu estou pensando em fazer isso. Eu falo: não, filho, isso não. E aí de repente ela olha e fica braba. Não é assim que acontece lá em casa, né, Bel? Não, é assim. Ela fala assim: pai, mas eu queria tanto. E de repente naquele momento eu sou o inimigo dela. No bom sentido, a gente vive uma relação legal. Mas por que a gente tem esse sentimento: ah, se eu pudesse? O nosso inimigo não é o outro que se opõe a nós. O nosso inimigo somos nós mesmos. Por quê? Essa oposição em não aceitar, em olhar e falar assim: ah, mas como eu gostaria que fosse diferente, não é do meu jeito, nasce dentro do nosso próprio coração. Ou seja, o nosso maior inimigo não são as pessoas, não é o diabo é o inimigo das nossas almas, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E você precisa entender isso. Você precisa entender que do teu coração, todos que estão aqui, não procede nada de bom, cara. Sabe essa mentalidade de dizer assim: ah, eu vou fazer aquilo que eu sinto? Cuidado com isso, porque aquilo que eu sinto fala daquilo que está dentro do meu coração, e nem sempre isso vai dar bom. Mas Jesus, através da sua obra maravilhosa, da ação consumadora dele na cruz do Calvário, tem poder para transformar o nosso coração. A verdadeira pureza nasce de um coração. O que Jesus nos ensina? Em primeiro lugar, a contaminação que nos afasta de Deus, ela não está para o lado de fora, ela está para o lado de dentro. Então diga assim: o que pode me afastar do Senhor, diga, o que pode me afastar do Senhor está dentro de mim, no meu coração. É claro, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vemos, ouvimos, falamos, aquilo que toca os nossos sentidos, porque isso tem janelas diretamente ligadas à nossa alma. Mas veja, a contaminação não está para o lado de fora, a contaminação está para o lado de dentro. Esse mundo está estragado. Só que quando nós nos deparamos com esse conteúdo estragado, com o nosso coração estragado, é fogo e gasolina, mano, vai explodir e vai dar ruim. Tá certo? Pastor, eu não consigo vencer esse pecado, porque o teu coração é pecaminoso, e esse mundo estragado com o pecado não tem jeito. A conta é essa: um coração desviado, num mundo desviado, né, vai promover uma vida desviada, não tem jeito. A contaminação, ela vem de dentro e não de fora. É por isso, irmãos, que mais do que mudar hábitos, mais do que trazer algumas ações e atitudes diferentes na nossa vida, Deus deseja alcançar o nosso coração, transformar a nossa vida. Essa transformação é a transformação que começa de dentro para fora. Em segundo lugar, se nós queremos viver a verdadeira pureza, Jesus chama a nossa atenção para algo muito importante. No versículo 14 e no versículo 16, há duas expressões aqui que eu quero que você destaque na sua Bíblia, se você puder. Ele diz assim: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. No versículo 16, uma expressão que aparece várias vezes na Bíblia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Jesus vai nos ensinar que essa pureza verdadeira vem do momento em que nós ouvimos a verdade continuamente. Ouçam, disse todos. Há um comentarista que diz que Jesus, ao usar essa expressão, ele está fazendo aqui uma reflexão, ou chamando a atenção dos seus ouvintes, daquilo que acontece lá em Deuteronômio capítulo 6, no texto reconhecido como Shema, um texto sagrado da Torá que diz: ouça, ó Israel, só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o teu Deus. Jesus chama a multidão para perto e diz: olha, vocês precisam me ouvir. Como que nós começamos a trilhar esse caminho de pureza?
quando nós começamos a ouvir a verdade de Deus e aplicá-la na nossa vida. É por isso que você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você ouve. Porque se você ouve coisas ruins, consequentemente isso vai colaborar para que o teu coração continue ruim. Fui fazer uma viagem algumas semanas atrás, eu estava com pessoas crentes e pessoas não crentes. Em determinado momento da nossa viagem, eu tive bastante contato com pessoas que não eram cristãs. Falavam e faziam umas coisas que geralmente eu não faço, mas faziam e falavam achando que eram normais. Como aquilo gerava um desconforto, mas eu olhava para eles e eles achavam que aquilo era normal. Veja, nós precisamos tomar cuidado, porque quando você começa a ouvir mentira, essa mentira vai prejudicando ainda mais o que está para o lado de dentro. Mas quando você começa a ouvir a verdade, essa verdade vai confrontando você e te ajudando a vencer os pecados que te afastam do Senhor. A contaminação vem de dentro e não de fora. E em segundo lugar, nós devemos ouvir a verdade continuamente para que essa pureza comece a alcançar o nosso coração e transformar a nossa vida. Em terceiro e último lugar, se faz necessário essa oração: Senhor, ajuda-me a discernir o meu coração. Alguns meses atrás, o pastor Rodrigo trouxe uma palavra para nós sobre o perigo do auto-engano. A maior tragédia de uma igreja é quando ela vive um auto-engano. A maior tragédia de uma pessoa é quando ela acha que ela está certa, mas na verdade está errada. Por isso nós precisamos, se queremos alcançar a verdadeira pureza, Senhor, ajuda a discernir o meu coração. Muitos de nós achamos que somos bons. Às vezes nós fazemos a seguinte avaliação: assistimos um programa de televisão, noticiário, recebemos uma notícia e vemos as pessoas fazendo coisas terríveis. E aí nos vem aquela sensação: ufa, ainda bem que eu não sou tão ruim assim. Na verdade eu sou uma pessoa boa, nunca mais, nem de longe eu imaginava fazer o que essa pessoa fez. Mas a pergunta é: será? Será que aquilo que ele fez não está aqui dentro do meu coração também? E na verdade, ele teve coragem de colocar para fora, mas eu ainda não tive. Nós precisamos discernir o nosso coração. E ao discernir o nosso coração com a ajuda de Deus, nós vamos entender que muitas vezes olhamos para as circunstâncias da vida e achamos que a vida está uma droga. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu líder, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula. Não, a culpa é do PT. A culpa não é do Centrão. A culpa é do Putin. A culpa não é da pandemia, desse coronavírus que acabou com a gente. Mas quando a gente começa a discernir o nosso coração com a ajuda de Deus, a gente descobre que o maior culpado somos nós mesmos, porque o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. O versículo 21 diz assim: pois de dentro do coração das pessoas vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, ou seja, todo tipo de pecado na área da sexualidade, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam o ser humano. Nós precisamos discernir, com a ajuda do Espírito Santo, Senhor, dessa lista, quais são os pecados que estão presentes dentro do meu coração, que precisam ser tratados. Irmãos, não se engane, isso é tão perigoso, que homens que já foram reconhecidos pela Bíblia como homens segundo o coração de Deus, já caíram nesses pecados. Davi era um homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Quando ele baixou a guarda e deixou de discernir o coração dele, ele caiu em pecado, pecou contra Deus, pecou contra a sua família, pecou contra o seu povo e trouxe consequências terríveis, não só sobre ele, mas sobre as pessoas que estavam perto dele.
Esse é um perigo, que nós possamos fazer esse autoexame, com a ajuda do Espírito Santo, para ajudar a discernir o nosso coração. Coisas terríveis, se nós não tomarmos cuidado e tratarmos, pode brotar da nossa vida, e quando a gente menos pensar, a gente vai estar colocando para fora e vomitando aquilo, e aquilo tem um poder de destruição, não só sobre os outros, mas também sobre a nossa vida. Agora, gente, se formos sinceros, entenderemos que só um novo coração pode gerar a santidade que Deus espera de nós. É por isso que Provérbios capítulo 26, versículo 23 diz isso: filho meu, dá-me o teu coração. Agora há pouco eu estava orando em casa, antes de vir para cá, o Espírito Santo me trouxe esse versículo muito claro, porque eu creio, e sobre a nossa vida, a única maneira de haver uma verdadeira pureza é um transplante de coração. E esse transplante de coração, o nosso Deus quer fazer. Mas para Ele fazer, você precisa baixar a guarda, baixar a resistência e dizer: Senhor, eu aceito. Se for possível, se o Senhor pode fazer isso, muda o meu coração. Arranca isso de mim e me dá um coração segundo o teu coração. Um coração segundo o coração de Deus, ou segundo o coração de Jesus, vai nos colocar nesse trilho da pureza. Aí, irmãos, nós vamos aprender a amar a Deus e amar as pessoas. Por que nós temos dificuldade em amar a Deus? Por causa do nosso coração. Por que nós temos dificuldade em amar as pessoas? Por causa das pessoas? Não, por causa do nosso coração. Se você prestar atenção, a essência desses todos os pecados que foram listados aqui, a essência é esse: é pecados contra Deus e contra as pessoas. Ou seja, olha só, em suma, tudo que está sendo ensinado aqui diz isso: o que contamina está dentro de nós, e que ofende a santidade de Deus quando nós pecamos contra Ele e uns contra os outros. É isso que contamina o nosso coração. É isso que traz prejuízo, que vai nos matar se a gente não cuidar. É por isso que Deus, através do Espírito Santo, quando nós nos rendemos a Ele, é capaz de transformar a nossa vida. E se for necessário, como já afirmamos que Ele pode nos dar um novo coração. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, tinha perto aí de uns 10 para 11 anos de idade. Era um domingo de manhã, eu estava aqui na igreja. Na ocasião, quem estava ministrando era o pastor Valtenir, trazendo uma palavra para a igreja sobre a parábola do semeador. E aquela parábola fala dos tipos de coração. Eu me lembro que no final houve um apelo, e lá no fundo da igreja, sentado junto com a minha mãe, eu entendi que o meu coração estava estragado e que eu precisava de um coração novo. Na hora do apelo, eu levantei minha mão e disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor pode, muda o meu coração, porque com esse coração que eu tenho, eu vou atrapalhar, desonrar, eu vou trazer muito prejuízo, muita dor, não só para a minha vida, mas para a vida dos meus pais também. E eu quero pedir que o Senhor mude o meu coração. Eu vi aqui na frente, o pastor fez uma oração, uma galera que estava aqui. Eu fiquei ali naquele cantinho, ajoelhei, levantei, não apareceu um anjo que colocou a mão na minha cabeça, eu não vi tive uma visão do alto, do céu resplandecente, fogos de artifícios, luzes piscando, não vi nada disso. Parecia que não tinha acontecido nada, mas na hora que eu levantei, eu não conseguia discernir o que, mas parecia que algo tinha acontecido. As semanas foram se passando, e eu fui percebendo o quanto do meu comportamento foi mudando, não porque o Anderson era bom, mas é porque Deus mudou o meu coração. É muito importante isso. Deixa eu só fechar, porque eu não disse esse detalhe muito importante. Quando você vê a Bíblia apontando para o coração, geralmente nós latinos, quando nós vemos essa expressão ou lemos essa expressão coração, nós pensamos naquilo que nós sentimos. Mas a palavra de Deus, ela amplia esse conceito. Coração aqui
Na palavra de Deus, na cultura bíblica, traz uma referência àquilo que a pessoa sente, mas àquilo que ela pensa também. Ou seja, sentir aqui um coração, longe ou perto do Senhor, está relacionado àquilo que nós sentimos, mas também àquilo que nós pensamos. Passa pela nossa mente. Então, se é difícil para você pensar ou entender isso com relação àquilo que você sente, pensa agora um pouquinho quais têm sido os seus pensamentos nesses últimos dias. Pensamentos de paz ou pensamentos de confusão e de pecado? Quando Deus toca no nosso coração, Ele é capaz de mudar aquilo que a gente sente, mas consequentemente também aquilo que a gente pensa. E é a partir disso que a nossa vida vai ser uma vida diferente.